Ela tem 32 anos, professora, catedrática, como diria Luiz Domingos de Luna. É uma verdadeira sumidade quando o assunto é educação. Professora de línguas, trabalhou nas escolas do município, escolas técnica estadual, escola Tabelião, faz parte do Tabelião até hoje, fundadora do Sarau do município e hoje cara a cara comigo, Débora Leite. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada, querido. A satisfação é um prazer, ter viu? você aqui é grande demais. Prazer é todo meu. Que coisa boa. Estou nervosa mais uma vez, mas Nervosa? vamos lá. Sabe que não precisa. É sempre que a gente vai falar da gente, é muito difícil. É verdade. É mais fácil defender uma tese, é mais fácil defender um trabalho acadêmico do que você falar da vida pessoal, né? Então, Mas encare como uma conversa maravilhosa com um amigo que faz um bocado de tempo que você não vê. com certeza, é por isso que eu tô aqui. Roda a vinheta. Estamos de volta, que maravilha. Hoje aqui comigo, cara a cara, Débora Leite. Como é que eu chamo tu agora? Eu chamo tu de Débora Leite, doutora Débora, mestra Débora. Ah, meu Deus, chamo de amiga, minha amiga. Que saudade, Jota. Há tempos que a gente não se via, não É verdade, conversava, né? cara. Que coisa boa, Débora. Que coisa boa ter você aqui, sabe? Essa tua correria louca, tu no mundo direto, divulgando teu livro, sabe? E andando, eu vejo tu em vários lugares, acompanho tu pelas redes sociais, né? Com admiração que lhe tenho e que lhe devoto, não de hoje, mas de longas. E aí eu digo, meu Deus, vamos chamar a Suel, né? Débora para fazer o podcast, mas será que Débora vem? Né? Ave Maria. Aí Suel foi disse, rapaz, se nós formos depender do corre-corre dela, vai ficar meio difícil ela vir. Aí eu convidei, tu disse, vou. Ai, cara, eu fiquei tão feliz. Com todo Obrigado. gosto. Com todo gosto e com todo prazer que você sabe que dá consideração que lhe tenha. E eu não tenho como lhe dizer não. Ai, coisa boa. Vamos começar. Bora. Quem é Débora Leite? Ai, meu Deus. Bom, eu costumo dizer que a gente não é, que a gente está. Estamos sempre em movimento, estamos sempre em reconstrução, estamos sempre mudando. Então, quando você finca quem você é, você está dizendo que você é estático. E eu não me considero estática, eu considero sempre em processo de mudança. Então, quem eu estou sendo, né, nessa fase da minha vida? Pois vamos refazer a pergunta. Quem está sendo Débora Leite? Está sendo uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por conhecer novos lugares, novas pessoas, novas leituras, conhecer um pouco mais o mundo. Então, eu tô assim, sempre que eu tenho alguma oportunidade, Jota, eu costumo dizer que eu nunca estou aqui. Eu sempre estou em algum outro lugar, seja um lugar físico, ou um lugar mental, ou em algum lugar personalizado, porque você, quando conversa com alguém, você se reporta para essa pessoa. Sim. Né? Então, eu gosto sempre de estar. Eu sou em movimento, eu sou uma metamorfose ambulante, como diria o nosso querido Raul Seixas. Que bacana, cara. Que coisa boa. Débora teve fora do país, não foi? Sim, um período curto, era o meu sonho, era uma Como foi essa experiência, Débora? Porque assim, nós temos hoje em Aurora praticamente 24 mil, caminhando para 25 mil pessoas, mais ou menos isso. De acordo com os últimos dados do IBGE. Na minha visão, nós temos um pouco mais, lá para 25
caminhando para 26. Mas enfim, o IBGE diz que é 24 caminhando para 25. A gente tá redonda. É. E aí é o seguinte, muitas pessoas têm uma vontade danada, sabe, de sair de Aurora e ir para uma outra cidade, ir para um outro lugar. Eu tô falando da nossa realidade, de cidade pequena, do interior, sabe? E você não só sai da sua cidade, vai para uma outra cidade maior, mas você sai do seu país, vai para um outro país, de uma outra cultura, uma outra língua, uma outra realidade, outro clima, outra alimentação, sabe? E isso tudo é muito novo. E é bacana a gente compartilhar isso com as pessoas. Como é que foi isso aí? Fala primeiro para onde é que tu foi, para o povo saber. Pois é, foi uma jornada curta, assim, de 20 dias, em que eu organizei uma viagem assim, a 4 países, né? Eu comecei de Londres, passei 5 dias em Londres, pode ser que eu errar a conta aqui, 5 dias em Londres. Aí depois de Londres a gente foi para Paris, e 5, 6 porque um dia é de viagem, claro, entre um e outro. Londres, depois a gente foi para Paris, depois a gente foi para uma cidadezinha da Alemanha chamada Heidelberg, só de passagem mesmo, depois foi para uma cidadezinha alemã chamada Munique, e depois a gente foi para a Itália, Roma, Verona, Veneza, Florença, aquele eixo. Foi praticamente um tour pela Europa, né? Foi um tour pela Europa. E era um sonho muito antigo, né, Jota? Um sonho muito antigo meu. Na verdade, a gente se preparou anos para isso. Eu me preparei anos para isso. A gente tirou o passaporte e ficou lá. Já estava 6 anos que o passaporte estava tirado. E eu sonhando, né, com isso. E assim, sempre pesquisando sobre país, estudando a língua inglesa, que é uma coisa que eu desde criança, que eu tenho essa vontade de aprender outros idiomas. Escolhi a língua inglesa ainda na faculdade e aí eu comecei a estudar o inglês. Mas eu percebo que você precisa de um processo de imersão na língua. Sim. Não basta você fazer cursos, você precisa estar em contato com pessoas, com nativos e se jogar em um país para que você de fato comece a falar e a entender até que ponto você sabe falar. Porque uma coisa é o inglês escolar, uma coisa é o inglês da universidade, outra coisa é você se jogar no mundo e só comer, e só se locomover, e só ter suas necessidades atendidas e você falar o idioma, né? E foi esse um dos objetivos que me moveu. Então eu acordei no dia do aniversário do ano passado, né, em dezembro, e eu pensei assim, caramba, por que não agora? E eu sempre tive um sonho, Jota, de fazer intercâmbio, né? Sempre tive esse sonho mesmo. Inclusive, recentemente, eu recebi um convite da Universidade da Califórnia para concluir o doutorado lá. Que bacana, eu não tinha falado, cara. eu não falei sobre isso para muita gente, porque para mim é uma coisa assim tão... Parabéns, Débora, que top, velho. Pois é, Jota, só que aí você precisa de financiamento. Claro. Né? Então você precisa submeter o seu projeto a uma bolsa no programa chamado Fulbright, ou no programa da CAPES, que é o que eu estou batalhando, né? Eu estou batalhando muito para conseguir esses financiamentos, e aí, caso dê certo, aí eu concluo meu doutorado por lá, entendeu? Mas é um processo, né? É algo que ainda estou, assim, stand-by. Até porque eu também tenho outros planos paralelos para o ano que vem, que pode ser que surjam e me impossibilitem de ir, né? Como os concursos que eu prestei, que pode ser que surjam no ano que vem, chamem no ano que vem, e aí fica complicado de ir. Mas não tem problema, porque se eu não for agora, é aquela história, é questão de tempo, né? Eu vou fazer esse intercâmbio em um possível pós-doutorado, que é uma coisa que eu sonho muito em fazer também, né? Claro. Então é um desejo que eu venho alimentando. Então assim, aí eu pensei, né? Bom, mas antes de fazer essa jornada de estudo, que eu teria que ir sozinha, né? Eu vou de maneira mais leve, para conhecer, né? E aí eu chamei minha madrinha, que é uma pessoa que eu digo, vamos, aí ela, vamos pra onde? Ela é uma pessoa que, assim, não quer saber pra onde é. Ela, vamos, né? E na época que eu tirei o passaporte dela também. Aí nós fizemos meu Deus do céu, essa viagem, essa jornada, né? Ela se divertiu muito, ela não sabia falar inglês, inclusive aconteceram episódios engraçadíssimos, né? Porque ela não tem medo, a gente se perdia, ela sem celular, sem falar a língua, e eu procurando por ela em um país estranho. Então, assim, foi muito engraçado. Mas, assim, foi uma viagem inesquecível. Eu pisei em Londres no dia 1º de janeiro de 2023. Então, Jota, parecia que eu tava num filme.
Parecia que eu estava numa produção cinematográfica de roteiro bem elaborado, porque eu pisei assim, gente, como assim? Onde é que eu tô? Que felicidade, né? Então, assim, dá uma sensação de que você pode alcançar os seus sonhos, né? Porque você sempre adia, a gente sempre vai adiando. Seja por questões financeiras, seja por questões de trabalho, seja por questões logísticas maiores. E um dia você disse assim, não, eu vou. E assim aconteceu. Em 10 dias a gente decidiu e foi. Em 10 dias. Eu costumo dizer que as coisas, né, elas são assim, a gente vai deixando para depois, e o depois vira nunca. O depois vira nunca, exatamente. O depois vira nunca. E eu costumo também dizer que o seguinte, você só faz as coisas mesmo de verdade se você for lá e der as caras mesmo, sabe? Vou fazer e pronto. Senão você também não chega. E você falando aqui, eu me lembrando, eu conheço a América do Sul, né? Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, eu rodei bem o Chile, eu rodei a América do Sul, exatamente por causa do mestrado. Né? E aí eu tive que, aproveitei que já tava no embalo mesmo, fui. E é distante, um país para o outro é distante, a locomoção de um país para o outro é distante na América do Sul, não é tão perto assim como as pessoas acham que é. Na Europa não, é tudo pertinho, dá para ir de trem, de um para o outro, né? Não é tão longe assim. E aí sim, eu fico imaginando, né? Que negócio bacana, né? Que experiência bacana e única para a vida toda. E a imersão na língua foi fundamental, porque a gente se aventurava. Ah, vamos pegar o metrô amanhã. Mas a gente não sabe como é que funciona o metrô daqui, como é que a gente faz? Não sei, vai. E a gente só ia. E aí ficava pedindo informação em inglês, todo mundo com sotaque assim muito forte, né? Porque a gente tem aquela sensação de que precisa falar inglês perfeito. E não é assim. Você não tem que falar inglês perfeito. E não é assim. O inglês de brasileiro é inglês de brasileiro. Não tem esse negócio de pronúncia perfeita, né? Não tem esse negócio, water. Você vai ter sotaques ingleses, você vai ter sotaques britânicos, você vai ter sotaques de inglês de pessoa que está na Índia e que fala um inglês indiano. Então, assim, o inglês afrancesado, você vai ter tudo isso. Então, não é bem assim, né? E eu fui aprendendo isso com o tempo, que o sotaque da gente, o importante é você ser compreendido. Se você consegue ser compreendido dentro do inglês, você vai para qualquer lugar. E foi isso que a gente fez, foi isso que eu fiz, né? Então, em todos esses países que eu estive, né? Da Alemanha à Itália, claro, Londres e Paris, a gente conseguiu se virar com inglês. Que bacana. Né? Eu não sabia inglês, então a gente consegue se virar por todo esse território falando inglês. E aí você vê, Jota, a importância da educação pública, né? Porque, infelizmente, é uma crítica que eu faço, a gente não tem, em cidades pequenas, né, casas de cultura, como a gente tem em Fortaleza, por exemplo. Pois é, que preparam a galera para falar outras línguas. E a gente precisa disso. É muito comum brasileiros que estão na universidade serem convidados para apresentar os seus trabalhos no exterior. É muito comum que você opte por uma vida melhor no exterior. E você saindo com essa carga do Brasil, você consegue sair melhor lá. É muito importante que essa política pública ela se espalhe, ela se interiorize. Né? Seria um sonho você ver uma casa de cultura em Aurora, né? Claro. Casa de cultura inglês em Aurora, claro. Necessidades vizinhas, né? E a gente também nem sabe se é muito difícil trazer uma casa dessa, se Exato. É muito difícil ter uma casa dessa. Quer dizer, o que é necessário, o que é preciso? Às vezes falta boa vontade também, às vezes falta conhecimento de procurar saber como se instalar uma casa dessa. Né? É verdade. Ou então, muitas vezes, até mesmo um curso mesmo, que seja gratuito, sabe? Que possa vir, que possa preparar o pessoal, pelo menos o básico do falar. Isso. Por exemplo, eu vou para o Uruguai com uma dificuldade gigantesca, porque eu não sabia espanhol, nunca pisei no Uruguai, então eu chego no Uruguai numa dificuldade assim, sem tamanho. Eu vou aprender espanhol mesmo na tora. Na tora. É verdade. Lá. Sabe? Sofrendo, sem saber pegar um ônibus, sem saber pegar um táxi, sem nada. A minha felicidade, eu não sofri muito, não sofri demais, nem no Paraguai e nem no Uruguai, eu não sofri muito, porque o hotel, eles falam português bacana. E compreendem um português bacana. No Paraguai eles compreendem isso, sabe, assim, de uma forma fantástica. Eu fui para Assunção, e em Assunção eles compreendem o português de uma forma muito, muito, muito bacana. Sim. No Uruguai também.
Então, assim, eu não sofri muito porque eles compreendem bem o português. Mas se não fosse num país em que a compreensão do português não fosse tão legal, eu tinha sofrido bastante. As pessoas que puderem, as pessoas que derem para sair do país, nem que seja uma vez, uma viagem curta, é importante. O choque cultural, conhecer outra cultura, conhecer outro povo. Por exemplo, eu estive no Uruguai, eu estive em Montevidéu, as ruas são limpas. Ninguém joga nada no chão. As pessoas são muito respeitosas, sabe? Muito educadas, muito gentis com você. E aí, por exemplo, no Brasil não estou dizendo que nosso povo é mal educado, não é isso. Sim. Mas culturalmente é diferente. É uma outra realidade, é uma outra perspectiva, é uma outra visão, sabe? Como as pessoas falam, como as pessoas se expressam umas com as outras, as ruas como elas são, o cuidado com o pedestre, sabe? E assim, eu digo sempre isso, quando eu posso. De quem tiver a oportunidade de sair, quem tiver a oportunidade, mesmo que seja uma viagemzinha curta, saia. Pois é, eu até faço sempre um elo assim, entre o processo de colonização, de escravização, o processo de desmonte que fizeram do Brasil e a forma como os europeus pintaram o Brasil e reforçaram essa visão para nós mesmos, né? Às vezes, fez com que nós desenvolvêssemos esse tipo de cultura. Sim. Então, o que é mais doloroso? Porque você sempre enxerga, quer dizer, os próprios europeus, né? Eles sempre se enxergam como uma cultura superior. Sim. E eles têm como é que eu posso dizer? Essa educação que se arraiga em todos os territórios daqui da América do Sul, né? Então, Sim. você acaba muitas vezes realmente por esse pensamento decolonial, quer dizer, você tem a necessidade de desenvolver esse pensamento decolonial mesmo, que é o que a gente vem discutindo, né? Esse pensamento decolonial da gente começar a se enxergar como um país com extremo potencial e que comece também a desenvolver culturas desse tipo, né? Começa a desenvolver esse olhar para o nosso próprio país, para o nosso próprio povo, uma organização estrutural melhor e até, como a gente estava falando, né, o desenvolvimento de escolas, de desenvolvimento cultural mais efervescente e assim a gente vai tornando um país, um projeto de país que realmente se importe com o seu povo, né? Sim, até mesmo porque o nosso modelo cultural, ele vem de lá, né? É um modelo cultural europeu. Mas deixa eu saber de ti. Débora é filha de quem? Eita. Débora é filha de uma jovem que, na época que engravidou, desistiu de estudar. Então, é uma coisa que me marca muito. É claro que ela não é isso, eu comecei descrevendo por isso, porque foi o ponto mais marcante da história dela, em que eu sinto que eu tenho uma dívida com ela para com isso. Mas minha mãe é uma pessoa que sempre dedicou a vida dela para a família. Ela sempre dedicou a vida dela para mim, para meu pai. E isso surte muito resultado porque eu fui muito privilegiada por ter minha mãe sempre perto e por ter meu pai sempre perto. Eu digo para todo mundo essa história, que quando eu acordava, meu pai estava bem pertinho de mim para calçar meu tênis para ir para a escola. Quando eu ficava doente, ele ficava pertinho, então assim, eu tive muita sorte. Ele trabalhava, fazia de um tudo assim, para dar uma boa vida para a gente. Meu pai, ele vem de São Paulo, aquele galã, assim, todo aventureiro, que passa anos em São Paulo, o filho mais velho da minha avó, quer dizer, perto do mais velho, um dos mais velhos. E ele chega aqui em Aurora para mudar de vida. E de fato que ele mudou, né? Ele casou com a minha mãe, com 20 anos de diferença de idade, os dois, que foi um romance assim, muito criticado na época, né? Sempre tem esse tipo de comentário. Sempre. Até hoje. Mas mesmo assim aconteceu, né? Eles se casaram. E eu nasci e tive essas duas visões o tempo todo. Meu pai é muito progressista, de que a filha tinha que estudar, de que a filha tinha que ser independente. O assunto que rolava lá em casa era estudo. Eu via que algumas primas próximas a mim, principalmente algumas da parte de mãe, né? A família preparava a menina para ter uma família, para casar, para ter filhos, né? A gente via esse discurso indireto. O meu pai não queria nem ouvir falar dessa história.
Minha filha tem que estudar, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem... Até por influência também de outras primas minhas, né? Que já estavam na universidade, né? Eu dar alguns exemplos na época, a sobrinha dele, Saskia, que é dentista, que estava já na faculdade, né? As primas mais velhas que enveredaram por esse caminho, então ele se espelhava nelas e digo, você também vai estudar, você vai fazer faculdade. Ele sempre dizia isso. E era a minha prioridade. Eu lembro que, interessante, minha mãe que me ensinou a ler. Eu aprendo a ler com a minha mãe, antes de chegar na escola. Já vai para a escola alfabetizada? Já vou na escola lendo. Minha mãe, assim, ó, perceba, ela desistiu de estudar no ensino médio quando eu nasci. Mas todo esse trabalho de alfabetização, quem fez foi ela. Eu já cheguei na escola, alfabetizada, de certa forma, porque assim, Jota, a gente vai puxando, um assunto vai puxando o outro, né? Quando eu era criancinha, eu nasci com um problema de saúde muito grave, um problema de pele muito grave. Eu não ia muito longe. Os médicos já tinham um diagnóstico fechado que eu não ia sobreviver por muito tempo. Tanto que meu pai nem tirava muitas fotos, porque sabia que eu não ia sobreviver. E a vizinhança toda se comovia com o sofrimento, sabe? Todo mundo que me conhece, assim, desde bebê, se comove com essa história, porque todo mundo via que eu sofria com essa doença, né? Eu não me lembro de nada disso, obviamente. Claro. E, assim, não sei que doença era essa, que se tratava, doença alérgica de pele. Mas isso impactou muito minha vida, porque eu era uma criança que tomava muitos medicamentos, corticoides, pomadas. Meu pai sofria, minha mãe sofria, todo mundo sofria, porque a família inteira sofria, eram medicamentos muito caros, né? Então, com essa jornada aí de me curar muito depois, e depois desenvolver problemas alérgicos e tal, minha mãe me protegia muito. Além de ser filha única, que eu não tinha mencionado, né? Além de ser filha única, era super protegida. Então, eu via as minhas amigas brincando na praça e minha mãe dizendo, não, você não vai brincar na praça porque você vai ficar doente. E aí, eu ficava em casa olhando as criancinhas brincarem, entendeu? Então, assim, o desejo de liberdade era imenso. Porque eu pensava, não, deixa, quando eu crescer, eu vou pra onde eu quiser. Quando eu crescer, eu vou pra onde eu quiser. Eles não estão deixando ir, mas assim, era uma questão de proteção. Não culpo eles. Era uma questão de proteção. Eles tinham medo de morrer. Deixa eu fazer uma observação aqui. Ser filha única, né? Isso, para algumas pessoas, né, gera uma série de problemas. Né? Por exemplo, as mães, na maioria das vezes, né, estou fazendo uma observação genérica, tá? As mães, na maioria das vezes, elas super protegem os filhos. Né? Nada contra as mães que super protegem. Eu compreendo que ser mãe é uma coisa assim tão sublime, tão abençoada de uma forma, tão abençoada de um jeito, que proteger sua cria, né, é uma coisa vital. Isso aí, não. Eu estou falando do exagero, enquanto filha única. Né? O exagero. Uma coisa é cuidar, outra coisa é exagerar. Uma coisa é proteger, outra coisa é super proteger. Né? E assim, Débora foi super protegida enquanto filha única? Toda a minha vizinhança diz que sim, né? Até o momento em que eu não lembro. Mas até o momento que eu lembro, eu me senti assim, super protegida. Né? E eu passei por um processo, Jota, de 8,80. De 8,80. Porque eu era super protegida em todos os sentidos. E com o passar do tempo, a minha família passou por problemas. O meu pai ficou doente. O meu pai teve câncer quando eu tinha 12 anos. E dos 12 aos 18 anos, esses 6 anos, né, eu passei de uma super proteção para uma pessoa que passou a ser provedora da casa. Então eu tive que me jogar no mundo, sem os aprendizados. Você acha que essa super proteção, né, que atrapalhou um pouco? Assim. Porque você tem que amadurecer muito rápido. Foi. Né? Nós vamos já falar sobre essa questão do seu pai, você tem que amadurecer muito rápido. Né? E essa super proteção atrapalhou um pouco? Atrapalhou porque eu poderia ter aprendido mais. Mas minha mãe também veio de um contexto de super proteção. Porque a família era muito grande,
os filhos eram todos criados embaixo da barra da mãe, e ela tinha isso como algo certo, tinha isso como algo que era natural. Então, como nada vem com receita pronta, né? Filho não vem com... Claro, não vem com manual. Não vem com manual, e teve essa questão da saúde, né? Ela teve que me super proteger, eles tiveram por questão de sobrevivência, né? E depois que eu me, de certa forma, curo de toda essa situação, né? Então eu passo a ter que lidar com questões que eu não tinha que lidar antes. Aí veio a adolescência, veio tudo junto, veio tudo num pacote. Então foi a época mais angustiante da minha vida.